Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Gabriel Moreira para a saga Egmont. Robinson Crusoe. Meu nome é Robinson Crusoe. Nasci na velha cidade de York, onde há um rio muito largo cheio de navios que entram e saem. Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas brisas. Isso me fazia sonhar as terras estranhas de onde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em mar alto. Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer, na cidade, ideia que eu não podia suportar. Trabalhar o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não ia comigo. Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de York. O mundo me chamava. Eu queria ver o mundo. Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. A vida do marinheiro, disse ela, é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade que grande número de navios acabam naufragando. Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse na água. Depois me deu um bolo e me beijou. É muito mais feliz quem fica na sua casa. Mas não ouvi os seus conselhos. Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser. Já fiz 18 anos, disse um dia a mim mesmo. É tempo de começar. E fugindo de casa, engajei-me num navio. Minha primeira viagem. Muito cedo me convenci que minha mãe tinha toda a razão. Vida de marinheiro é vida pesada. Não sobra tempo para brincar a bordo do navio. Ou pelo menos, não sobrava a bordo do meu navio. Mesmo quando o mar estava sereno e o dia lindo, serviços não faltavam, um atrás do outro. Uma noite o vento começou a soprar com fúria cada vez maior. O navio era jogado em todas as direções, como se fosse casca de noz. Nunca supus que tempestade fosse assim. Toda noite, o vendaval soprou e nos judiou. Fiquei tão amedrontado que não sabia o que fazer, nem o que pensar. Era impossível que o navio não fosse ao fundo. Lembrei-me então de casa e das palavras de minha mãe. Se escapo desta, disse comigo, outra não me pilha. Chega de ser marinheiro. Só quero agora uma coisa. Voltar para casa e nunca mais deixar a companhia dos meus pais. A manhã rompeu e a tempestade ainda ficou pior que de noite. Convenci-me de que estava tudo perdido e resignei-me. De tarde, entretanto, o céu começou a clarear e o vento a diminuir. As ondas perderam a fúria. O navio foi parando de pinotear. A tempestade chegara ao fim. Na manhã seguinte, o sol apareceu. O céu fez-se todo azul e o mar parecia um carneirinho, de tão manso. Que beleza foi essa manhã! Eu estava de pé no convés, olhando o mar, quando ouvi passos atrás de mim. Era o imediato do navio, um homem que sempre se mostrava bondoso para comigo. Que é isso, Bob? Você parece que teve medo do ventinho da noite passada? Ventinho? Respondi. Tempestade das boas, isso sim. O velho marujo riu-se. Você é muito novato, Bob. Não sabe ainda o que é uma tempestade, mas saberá qualquer dia. Então há de rir-se de si próprio de haver chamado tempestade ao ventinho de ontem. O tempo continuou firme por vários dias e meu medo foi desaparecendo. Pouco a pouco fui pondo de lado o projeto de voltar para casa outra vez.
Essa minha primeira viagem não durou muito tempo. Não conheci novas terras, porque o navio só foi até Londres. Mesmo assim, muito me maravilhei com as grandes coisas que há nessa enorme cidade. Meu desejo de fazer longas viagens e conhecer o mundo inteiro tornou-se mais forte do que nunca. Começo a ver mundo. Foi fácil encontrar um navio como eu desejava, porque Londres é um porto de onde partem navios para todos os confins da terra. Um dia encontrei um velho capitão que costumava viajar para a costa da África. Conversamos e ele gostou da minha prosa. Se você deseja ver o mundo, disse o capitão, poderá começar comigo. Meu navio vai para a África negociar com os negros. Levo um carregamento de miçanga e outras bugigangas para trocar com ouro em pó, marfim, plumas e outras coisas sem valor para os negros, mas de muito valor na Inglaterra. Fiquei muito contente e aceitei o convite. Ia finalmente ver estranhas terras e estranhos povos. Essa viagem seria uma verdadeira aventura, como as que eu vivia sonhando. 10 dias depois, estava em pleno oceano, a caminho das costas africanas. O capitão foi muito bom para mim, ensinou-me inúmeras coisas que todo marinheiro deve saber. Mostrou-me como o piloto dirige o navio e como se faz uso da bússola. A viagem foi muito feliz e eu pude ver tanta coisa nova para mim que dava para encher um livro. Além disso, ganhei dinheiro. A minha parte nos lucros da viagem foi de 6 libras de ouro em pó. Depois dessa fiz outras viagens e tomaria muito tempo se fosse falar de todas. Algumas correram tão felizes como a primeira. Outras, além de desagradáveis, não me trouxeram nenhum lucro. Às vezes, voltava à África. Outras vezes, ia às terras da América, bem pouco sabidas ainda. A experiência me ensinou que a vida de marinheiro era, como minha mãe dizia, cheia de duros trabalhos e perigos. Mas por esse tempo eu não pensava mais nos prazeres das viagens, nem nas aventuras. Só pensava em lucros. Continuei marinheiro por negócio. Por fim, fiz a viagem que pôs ponto final na minha carreira. É o que vou contar agora. Mais uma viagem. Eu já andava cansado de ser marinheiro, tão cansado que formei a ideia de mudar de profissão. Nesse tempo estava no Brasil, onde tinha comprado umas terras para plantar cana-de-açúcar e fumo. O solo era fértil e eu poderia enriquecer-me como agricultor. Mas faltava-me tudo nessa terra nova e deserta. Precisava enxadas e não tinha. Precisava moendas e não tinha. Precisava trabalhadores e não tinha. Mandei buscar em Londres o que era preciso e tentei comprar alguns escravos dos fazendeiros meus vizinhos. Não consegui. Os escravos dessa gente não chegavam para o muito serviço que havia. Podemos fazer outra coisa, disseram eles. Podemos fretar um navio, aparelhá-lo com tudo o que for preciso, carregá-lo de açúcar e fumo e dá-lo a você para negociar. Mas e o meu lucro? Escute, você leva o navio cheio, vende as mercadorias e com o dinheiro traz da África um carregamento de escravos. Metade para nós, metade para você. Desse modo, fica com os escravos de que precisa e nos ajuda a aumentar o número dos nossos. O plano me pareceu muito bom e calculei que por esse processo poderia obter para a minha fazenda um lote de 30 a 40 escravos escolhidos. Tendo escapado de tantos perigos no mar, e estando já dono de terras, seria loucura voltar à vida de marinheiro. Mas o lucro era tão grande que não pude resistir à tentação. O navio foi logo fretado e preparado para a viagem. O carregamento, embora não fosse grande, era bem escolhido. Só mercadorias fáceis de vender.
Levava também caixas e caixas de miçangas, facas, machadinhas e outras tentações para os negros da África. Cada uma daquelas caixas havia de nos render muitos escravos. O navio era tripulado por 14 homens, além do capitão e de mim. E bom naviozinho, dos melhores que existiam por lá nesse tempo. O naufrágio. Quando tudo ficou pronto para a longa viagem, embarquei no naviozinho. Fazia justamente 8 anos que tinha deixado a casa de meus pais. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem, mas eu me havia comprometido e não podia voltar atrás. O vento estava de feição, como dizem os marinheiros. As velas se enfunaram e o navio lá se foi. Por muitos dias só tivemos bom tempo. O navio navegava firme, tudo parecendo indicar que a viagem seria das mais felizes. Mas não foi assim. Uma violenta tempestade veio de sudoeste, e eu, que em 8 anos de vida marítima tinha visto muitas, nunca vi tempestade mais furiosa. Nada pudemos fazer senão deixar o navio flutuar ao sabor dos ventos. Dias e dias fomos assim arrastados pelo mar afora, esperando a todo momento um fim terrível. A tempestade crescia de violência. Nenhum de nós conservava a esperança de salvar-se. Mas no 12º dia, o vento amainou e as vagas perderam a fúria. Nossas esperanças renasceram. No 13º dia, pela manhã, um marinheiro gritou: "Terra!" Corri ao convés para ver, mas justamente nesse instante, o navio bateu num banco de areia e ficou imóvel. Estava encalhado. Grandes ondas vinham quebrar-se no convés, e toda a tripulação teria sido varrida para o mar se não se houvesse escondido nas cabinas. "Que havemos de fazer?" gritou um marinheiro. "Nada!" respondeu o capitão. "Nossa viagem está no fim. Só nos resta esperar que as ondas despedacem o navio e nos engulam a todos." "Há ainda uma esperança!" gritou imediato. "Sigam-me!" Corremos todos para o convés atrás dele e pudemos ver que um dos escaleres ainda estava no seu lugar. Num relance cortamos as cordas que o prendiam aos ganchos e o pusemos na água, com todos os homens dentro. Nenhum bote poderia flutuar por muito tempo num mar agitado como aquele, mas nós estávamos vendo terra perto e tínhamos esperança de chegar até lá. Era a única salvação possível. Vagalhões furiosos nos foram levando em direção de umas pedras que pareciam ainda mais terríveis que as ondas. De repente, uma vaga maior cobriu o bote. Ninguém teve tempo de gritar ou pensar. Fomos todos engolidos pelas águas. Sou lançado à praia. Só me lembro, depois disso, de que quando abri os olhos, me achava numa praia, com as ondas rolando sobre mim. Alguma vaga mais bondosa que as outras me carregara para ali. Levantei-me a custo e, com água pelo pescoço, procurei encaminhar-me para a terra. Nisto um vagalhão me cobriu. Fechei a boca o mais que pude e procurei nadar. O vagalhão perdeu a força, voltou para trás e me permitiu firmar o pé na areia outra vez. Que felicidade sentir terra firme sob os pés! Lutei para não perder o equilíbrio e me esforcei com ânsia para me aproximar da terra. Outra vaga enorme veio, que por um triz não me arrastou para o oceano. Nadei desesperadamente e afinal consegui agarrar-me a um rochedo. Não estive ali nem minuto. Outra vaga veio, que me arrebatou, mas desta vez para lançar-me à praia. Estava salvo da fúria do oceano. Exausto da terrível luta contra os elementos revoltos, caí sobre uma touceira de grama, na orla da praia.
Meus olhos se ergueram para o céu em agradecimento a Deus. Depois de descansar um bocado, levantei-me e olhei em redor. Longe, encalhado no banco de areia, estava o navio, sempre batido pelas vagas. Fiquei admirado de me ver tão longe dele. Como foi possível que eu nadasse tanto? Disse comigo. Em seguida, pensei nos companheiros. Onde estariam eles? Caminhei ao longo da praia e não vi ninguém. Apenas vestígios de gente. Aqui um chapéu, ali 2 sapatos desaparelhados. Todos haviam morrido, afogados pelas ondas. Minha primeira noite. Tinha passado de meio-dia. O sol brilhava no céu, a tempestade serenara. Comecei a olhar em redor para ver em que lugar me achava. Para onde ir? Que devo fazer? Perguntei a mim mesmo. Minhas roupas estavam encharcadas. Tive de sentar-me ao sol para secar. Não tinha o que comer nem o que beber. Não tinha comigo mais nada além de um canivete, um cachimbo e um pedaço de fumo. Como poderia viver naquela praia deserta, assim sem abrigo nem alimento? Esta ideia quase me enlouqueceu. Corri de um lado para outro, desesperado. Depois, sentei-me no chão e chorei como uma criança. Nunca me senti tão só como naquele momento. Nunca me senti tão desamparado, tão perdido. O sol foi descendo até que desapareceu. Era noite. Pensei, e se há feras por aqui? E se elas vêm atacar-me durante a noite? Como fazer para livrar-me desse perigo? A pouca distância havia uma árvore corpulenta. Caminhei para o lado dela, com tanta sorte que descobri, rente, um pequenino riacho de água pura. Matei a sede. Depois, trepei na árvore. Os galhos eram forquilhas bem abertas, de modo que podia ajeitar-me entre eles, meio sentado, meio deitado, sem perigo de cair se dormisse. Com o canivete, cortei um porretinho de 1 metro de comprido, com o qual pudesse defender-me de algum ataque noturno de fera. A escuridão tornou-se profunda. O único rumor que me chegava aos ouvidos era o das ondas a baterem nos rochedos. Senti-me tão bem de me achar em terra firme, livre das traições do mar, que esqueci qualquer outro perigo. E como estava que não podia mais de cansaço, dormi o sono mais profundo da minha. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.